Oi pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje, nossa terceira aula da disciplina de Bioquímica de Macromoléculas. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, porque a aula de hoje é uma aula sobre um projeto de pesquisa, onde eu vou explicar um pouco de uma linha de pesquisa do meu laboratório, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de alguns princípios básicos que a gente segue na pesquisa científica, e que é uma das áreas de atuação do profissional biomédico. Então, se você quiser seguir carreira científica ou for algum dia publicar um trabalho científico, é interessante você ver como que essa linha, né, de buscar da pesquisa científica ela segue. E também porque a pesquisa que eu vou mostrar tem tudo a ver com a nossa disciplina, ela é sobre bioquímica de macromoléculas e é um bom exemplo de como a gente usa então os nossos conhecimentos para fazer uma pesquisa científica, ok? E aí a gente vai falar sobre os chamados aminoácidos essenciais, como a gente vai vendo nessa apresentação, ok? Bom, essa apresentação eu dividi ela mais ou menos em 5 partes, onde eu vou falar mais ou menos de projetos de pesquisa que exigem um financiamento público pequeno, tá? Que são os chamados no budget projects, ou os projetos sem financiamento ou com financiamento pequeno. Você precisa nada mais do que um computador e muito trabalho duro para completar ele, tá? A gente fez um vídeo sobre esse projeto, eu vou colocar depois aqui embaixo nos comentários, e você pode assistir também o vídeo complementando as informações dessa aula. O vídeo vai ter 10 minutos e vai ser só um resumo dessa aula, que vai ser bem maior. Joia? Então a gente vai falar sobre o catálogo das vias bioquímicas para biossíntese de aminoácidos, sobre a grande deleção e sobre isso que a gente chamou de uma sinapomorfia metabólica de animais. Eu espero que até o final dessa aula você vai entender o que é isso, tá? E a gente vai falar então também de outros projetos do meu laboratório, que é o Lâmpada, e também de divulgação de ciência e filosofia, e também de ciência, arte e educação. A gente vai falar um pouco do que eu faço, de alguns projetos que eu trabalho no meu laboratório, para você entender, primeiro, também quem sou eu, né, porque que eu, como professor, estou aqui para te falar essas informações, e para você ver como você pode também direcionar a sua carreira para algum dos temas científicos ou de divulgação científica que sejam do seu interesse, e para você entender também mais sobre o que é a bioquímica das macromoléculas, ok? Então, antes de tudo, eu preciso me apresentar, que eu ainda não me apresentei muito bem, já teve 2 aulas e eu não falei quem sou eu, né? Meu nome é Francisco Prosdócime Santos, tá? E eu estou aqui investido da autoridade de professor universitário, porque eu tenho toda uma carreira de pesquisa e de trabalho nas ciências, tá? Então eu comecei meu trabalho ainda no ensino médio, quando eu fiz um curso técnico de informática industrial, e quando eu terminei o ensino médio, a única coisa que eu sabia, ensino médio, a única coisa que eu sabia é que eu não queria trabalhar com ciências exatas. Então eu entrei na biologia, fui fazer biologia na UFMG. Sou mineiro, vocês já devem ter percebido o meu sotaque, né? E entrei para fazer o curso de Ciências Biológicas na UFMG, que já estava muito interessado em genética. Eu sou da geração da ovelha Dolly, né? Na minha época começava essa discussão sobre a clonagem, sobre o genoma, e a gente estava muito curioso, interessado. Eu sempre fui um grande admirador e gostei muito de ficção científica, e histórias em quadrinhos, e queria trabalhar com ciência, inspirado por todas essas coisas, tá? E aí eu fiz minha graduação, me formei em 2001 como bacharel em genética pela UFMG, e depois fui fazer uma especialização em bioinformática no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica aqui em Petrópolis, né? E que é um dos maiores laboratórios de bioinformática, né, com um grupo muito produtivo e muito bom da professora Ana Tereza Vasconcelos, dentre outros grupos e outros pesquisadores, tá?
Em seguida eu fiz um mestrado em genética, também na UFMG, e o doutorado em bioinformática, também na UFMG, e durante o meu doutorado eu fui para a Inglaterra, fiz o chamado doutorado de sanduíche, e vivi 1 ano na Inglaterra e também 2 meses na Alemanha, trabalhando com o genoma do Schistossoma mansoni, que é esse parasita causador da esquistossomose, tá? E foi durante meu doutorado que nasceu esse projeto que eu vou falar para vocês aqui, orientado pelo professor Miguel Ortega, da UFMG. E depois que eu terminei meu doutorado, eu ainda fiz 1 ano de pós-doutorado na própria UFMG, no laboratório do Miguel, que foi meu orientador. Depois fiz mais 1 ano de pós-doutorado na França, no Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire, em Estrasburgo, na França. E aí queria voltar para o Brasil e voltei para o Brasil sendo professor da Universidade Católica de Brasília, onde eu trabalhei 1 ano e meio, até passar no concurso público que eu fiz aqui na UFRJ e entrei como professor adjunto, então, em 2011. Agora já faz mais de 9 anos que eu sou professor aqui da UFRJ. E aí, aqui na UFRJ, eu fundei o Laboratório de Genômica e Biodiversidade, onde já passaram pelo menos 2, ou agora estamos na 3ª geração de alunos, tá? Onde a gente trabalha com genomas de animais e plantas da biodiversidade brasileira, tentando estudar aspectos relacionados à conservação e também relacionados à biomedicina, tá? Além disso, meu laboratório de genômica e biodiversidade tem outros ramos de pesquisa que cada vez vão ficando mais fortes ao longo dos anos, e que um deles é o laboratório, que é o laboratório irmão, que é o mesmo laboratório, na verdade, que eu chamei de Laboratório de Biologia Teórica e de Sistemas, onde a gente estuda a origem da vida, principalmente, e outros ramos mais teóricos da biologia, tá? Esse também é um trabalho, um laboratório que é todo baseado numa questão no budget, sem financiamento. A gente não precisa de um financiamento tão grande para executar esses trabalhos, o que é bom, porque hoje em dia a gente sabe que o financiamento em pesquisa no Brasil tem diminuído, né? E também estou muito interessado no aspecto educacional, de ensinar para vocês, ensinar para as pessoas e também para a sociedade a importância do conhecimento científico e também questões relacionadas com a ciência em geral. Então eu tenho um aluno de doutorado que ele é músico e a gente está fazendo as chamadas biocanções, que são músicas educacionais para serem aplicadas com material paradidático no ensino fundamental, tá? E também fazendo jogos, uma aluna de mestrado profissional, temos um projeto que a gente faz jogos para o ensino fundamental também, tá joia? Então, se você quiser trabalhar com a gente, você vai ser bem-vindo, me manda uma mensagem que a gente pode conversar, mas primeiro vamos ver se que eu vou te propor te interessa realmente. Então, começando aí a apresentação, a gente tem os projetos científicos que são budgets, que são financiados, que exigem um financiamento, gastam dinheiro, muitas vezes gastam muito dinheiro, porque o trabalho que a gente faz no Laboratório de Genômica e Biodiversidade é um trabalho de genômica que exige sequenciamento de DNA em alto desempenho. E esse sequenciamento do DNA, para começar, ele é muito importante, porque pela primeira vez a gente está conhecendo os genomas dos organismos que são tipicamente brasileiros, tipicamente fluminenses, tipicamente da fauna e da flora do Rio de Janeiro e também do Brasil. Então, a gente precisa de dinheiro para extrair o DNA desses organismos, depois fazer bibliotecas genômicas, depois sequenciar os genomas e depois a gente precisa de supercomputadores para poder analisar esses genomas e obter informações que vão ser relevantes, tanto para a gente conhecer melhor o metabolismo desses organismos, e esse conhecimento do metabolismo animal e vegetal pode proporcionar, num futuro próximo ou num futuro distante, novos conhecimentos da nossa própria biologia, né? Um trabalho ainda que começa como uma pesquisa básica, mas pode vir a se tornar uma pesquisa aplicada, dependendo do que a gente vai encontrar, e a gente nunca sabe o que vai encontrar antes de trabalhar. Tá? A gente tem uma ideia, mas a gente precisa, então,
trabalhar. Por exemplo, a gente fez o genoma do papagaio, e no genoma do papagaio a gente encontrou que a fala nos psitacídeos tem um mecanismo neurológico e genético muito parecido e também muito diferente com o nosso. Isso pode dar algum insight, ainda estamos estudando, para resolver alguns problemas relacionados à fala nos humanos. Então, cada animal, no laboratório de biodiversidade e genômica a gente tem essa ideia, cada animal tem um metabolismo que ele é como se fosse um super-herói de cada coisa. O papagaio fala, ele é inteligente, né? O mexilhão, ele conquista águas de diferentes temperaturas. O beija-flor, ele tem um metabolismo energético muito rápido, assim como algumas moscas e abelhas. Cada organismo é como se fosse um super-herói. A gente quer estudar geneticamente esses poderes animais que esses organismos têm, e descobrindo a genética e a bioquímica por trás disso, a gente pode também ter ideias, tanto para entender melhor o nosso próprio metabolismo, que pode produzir também novas formas de terapêuticas, né, para a gente entender e poder melhorar o nosso próprio metabolismo, como também nos ajuda a poder trabalhar melhor com esses organismos e, no caso das plantas, a produzir medicamentos ou entender como os metabólitos produzidos pelas plantas interagem com o nosso organismo e conseguir produzir medicamentos e terapias mais adequadas ou mais eficientes para tratar os seres humanos, tá joia? Então essa é a parte budget, a parte financiada. A gente precisa de dinheiro e não é pouco dinheiro. Então é centenas de milhares de reais, às vezes R$1 milhão. Eu nunca ganhei esse dinheiro, mas gostaria de ganhar para poder ajudar ainda mais a nossa sociedade e avançar mais com esse trabalho, tá? E por outro lado a gente tem as pesquisas sem financiamento. A gente tem hoje em dia nos laboratórios que ter esses dois tipos de pesquisa, porque se a gente não ganha dinheiro do governo, a gente não pode ficar parado, né? Então a gente quer avançar com as pesquisas no budget. E as pesquisas no budget não são menos relevantes do que as budgets, só são relevantes de uma forma diferente, podem ser às vezes mais relevantes, né? E aí as pesquisas no budget, que a gente não usa dinheiro, assim, um dinheiro muito grande, são as pesquisas de desenvolvimento de software para bioinformática, onde a gente observa problemas ou nichos vagos, né, lugares onde a gente pode atuar para produzir um programa de computador que vai ajudar a gente a entender melhor os genomas, a comparar melhor os genomas e produzir trabalhos significativos. No laboratório de Biologia Teórica de Sistemas, que é também uma parte do meu laboratório, a gente cria novas ideias, principalmente sobre a origem da vida e sobre a evolução dos organismos. E isso também gera novos trabalhos científicos que são importantes, tá? Para o desenvolvimento da ciência. E o laboratório de Ciência e Arte, a gente vai produzir ilustrações, histórias em quadrinhos, vídeos, peças de teatro e musicais inteiros para divulgar a ciência e inspirar as crianças, os adolescentes e os adultos nessa coisa maravilhosa que é o conhecimento científico. Tá joia? Então, para a gente fazer um projeto científico, a gente precisa de ter gente para começar, pessoas interessadas que acreditem naquele projeto, que queiram trabalhar nesse, é o mais importante, tá? Porque sozinho a gente não faz nada. Depois ter um bom projeto, ter uma boa ideia, né? E algum dinheiro para executar essa ideia também é muito importante. Joia? Então a gente sabe que os investimentos em pesquisa no Brasil têm caído nos últimos anos, é muito triste notar isso. E a ciência tem sido vista ainda com muita dúvida pela sociedade e principalmente pelos governantes, que não têm provido, né, a ciência com os valores, muitas vezes até previstos em lei, que a sociedade constitucionalmente precisa gastar aí para ciência. E a ciência é um mecanismo muito importante para avançar a sociedade, para avançar a tecnologia, a saúde e a educação, claro. Bom,
No caso, então, dos genomas, a genômica, quando você produz um genoma, né, pela primeira vez, novo genoma, esse genoma tem tanta informação, eu estava falando para vocês na última aula que o genoma humano tem 3,1 bilhões de letrinhas de DNA. E o genoma do papagaio também tem 1,5 bilhões de letrinhas. E os genomas de aves e de plantas, até mesmo de insetos, e às vezes até de fungos e bactérias, são tão complexos, mas tão complexos, que você poderia trabalhar em um só genoma por toda a sua vida. Né? Então, essa multiplicidade de informações que a genômica te dá, te faz tentar ser criativo. Né? E além de tudo, existe um banco de dados na internet chamado GenBank, que está publicamente acessível no NCBI, que é o Centro Norte-Americano dos Estados Unidos para a Informação Biotecnológica. E esse repositório de dados pode ser downloadado, ou seja, baixado, obtido gratuitamente por qualquer pesquisador em qualquer lugar do mundo. Pela nossa sorte ainda, os governos não fecharam esse tipo de informação. E aí seria muito importante também que o Brasil tivesse uma cópia de todo esse banco de dados aqui com a gente, mas a gente não tem ainda recursos para isso, fazer um NCBI brasileiro. O que importa é que existem muitos dados disponíveis e muitas formas de analisar esses dados. Então, se você coloca o seu ponto de vista criativo, né, o seu ócio criativo para trabalhar com esses dados, você tem muita coisa para fazer. Tá? Então, durante o meu doutorado também eu trabalhei com dados que não eram públicos, que eram públicos, que eu não produzi, e tem muitos dados subanalisados. Né? Então, as pessoas que publicam pela primeira vez um genoma, elas pegam só a principal coisa ali que aquele genoma mostra muito claramente, mas tem muita coisa que fica ali por trás e que pode ser aproveitada em outros trabalhos. Então, para sorte da gente que trabalha com genômica e bioinformática. Ok? Então, nessa aula de hoje, eu vou contar a história para vocês desse projeto de pesquisa nosso sobre a evolução e a compreensão sobre as vias de biossíntese dos aminoácidos essenciais, que nos deu até agora 5 artigos. O último artigo já está até velhinho aí, de 2015. E a gente quer continuar essa área de pesquisa, mas ainda não tivemos dinheiro e nem gente suficiente para continuar. Então é uma linha de pesquisa que já temos 5 artigos. O artigo mais importante é esse de 2011, onde a gente vai, pela primeira vez, entender quais são exatamente os aminoácidos essenciais e quais são os organismos que possuem aminoácidos essenciais em seus genomas. Né? Antes de tudo, eu queria recapitular, só para você se lembrar, a aula passada, onde eu expliquei para você o que são os aminoácidos e as proteínas. Lembrando que os aminoácidos são essas moléculas orgânicas que têm um carbono central, né? Esse carbono azul que está mostrado aí, tá? E esse carbono central está ligado num radical, num grupo amino, que é NH2 ou NH3+, se estiver em solução, e num grupo ácido carboxílico, que é o COH, o CO-, se ele tiver uma solução aquosa. E por isso que forma o nome aminoácido, que tem um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Um grupo é carregado negativamente e outro carregado positivamente, o que faz com que os aminoácidos sejam um pouco negativos e um pouco positivos. Esse carbono central, chamado de carbono alfa, também está ligado numa molécula, num átomo de hidrogênio, e num grupo R, que é o grupo radical. E esse grupo R, ele muda para cada tipo de aminoácido. E os organismos biológicos usam 20 tipos de aminoácidos diferentes. E ali eu estou mostrando também 4 tipos de aminoácidos diferentes. A alanina, que tem no grupo R um grupamento metil, CH3, a serina, que tem CH2OH, a histidina, que tem um grupo lateral mais complexo, e também a tirosina, tá? Que também tem um grupo lateral mais complexo. Quando você junta os aminoácidos um atrás do outro, agora mostrando aqui nessa figura aqui embaixo, ó, você tem as proteínas. Então as proteínas são polímeros de aminoácidos.
tá? Quando você tem aqui, você tem, para cada rosinha ali, você tem um aminoácido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 aminoácidos ligados aqui nessa molécula, tá? E as proteínas são moléculas que têm mais ou menos pode ter 5, pode ter 10, mas em geral as proteínas do nosso genoma, que estão codificadas no nosso genoma, tem alguma coisa entre 90 e 500 aminoácidos, tá? Então são moléculas poliméricas que são formadas por esses monômeros, cada pecinha que forma a proteína é um aminoácido, e existem 20 tipos de aminoácidos que as proteínas são formadas, tá? E esses 20 tipos de aminoácidos, eles podem ser pequenos, podem ser grandes, podem ser ácidos, podem ter grupamentos aromáticos, como a gente viu a tirosina, podem ser carregados, podem ser polares, podem ser negativos, positivos. Então eles são muito diferentes entre si. E é essa diferença química e de tamanho dos aminoácidos é que permite que as proteínas sejam muito diversas também, tá? E as proteínas são as principais moléculas que organizam o metabolismo celular. Tá? Então a célula a célula é organizada pela ação das proteínas. Tá? E as proteínas são muito diferentes porque elas têm diferentes ordens de aminoácidos. Então cada proteína tem entre 90 mais ou menos e 500 aminoácidos. Algumas proteínas chegam a ter milhares de aminoácidos. Tá? E elas coordenam todo o metabolismo celular. E dentre esses 20 aminoácidos que podem formar as proteínas em todos os organismos vivos, desde bactérias até as baleias, os leões, os seres humanos, os macacos, as tartarugas, né? Existem 9 desses aminoácidos que são aminoácidos chamados essenciais. Tá? Então até antes da gente começar esse trabalho, existia uma dúvida: quantos dos aminoácidos são essenciais efetivamente? São 8, são 9, são 10? Né? Então a gente vai chegar a essa conclusão no final desse trabalho. E a gente na verdade vai descobrir que são esses aminoácidos que formam essa sigla que eu fiz ali, ROC Film TV, histidina, fenilalanina, lisina, histidina, fenilalanina, triptofano, lisina, metionina, treonina, valina, isoleucina e leucina. São 9 tipos de aminoácidos. E existia essa dúvida se a arginina era essencial, mas a gente viu que ela não é essencial e a gente vai ver por que ao longo dessa apresentação. Tá? E na verdade, essa linha de pesquisa começou com uma pergunta do meu orientador de doutorado na época, o professor Miguel Ortega, lá da UFMG, que era o seguinte: será que a dieta pode influenciar o seu genoma? Será que o que você come pode influenciar os seus genes? Né? É muito claro que a dieta influencia o transcriptoma, que é a forma como esses genes são produzidos, mas será que ela pode influenciar o genoma também? Né? E aí a pergunta que vem a partir disso é o seguinte: já que existem esses aminoácidos essenciais, o que são eles? São os aminoácidos que a gente não produz no nosso corpo. São essenciais porque você precisa comê-los para que você os tenha no seu corpo. Se você não comer esses aminoácidos, seu corpo tem falta desses aminoácidos. E se você tiver falta desses aminoácidos no seu corpo não vai funcionar bem, suas proteínas não vão ser produzidas e você não vai conseguir sobreviver. Tá? Então, a pergunta que o Miguel me fez na época é o seguinte: será que os organismos, na medida que eles vão precisando de ter aminoácidos essenciais, eles trocam os aminoácidos das proteínas dos que eram essenciais por não essenciais? Então, de novo, explicando um pouco melhor. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos. Tá? Desses 20 tipos, 9 são aminoácidos essenciais, ou seja, a gente não consegue produzir no nosso corpo. Então, a gente precisa comê-los para que a gente tenha. A gente não produz automaticamente no nosso corpo. Os outros 11, sim, a gente produz. Tá? Então, a pergunta era: será que se a gente comparar as nossas proteínas com as proteínas das plantas, por exemplo, as plantas não têm aminoácidos essenciais. As plantas produzem todos os aminoácidos. Tá? Os fungos também produzem todos os aminoácidos.
Tá? E a gente sabia até esse momento que os animais não produzem todos os aminoácidos. Mas a gente não sabia exatamente quais seriam os aminoácidos que os animais não produzem, ou se se alguns animais teriam alguns aminoácidos essenciais e outros teriam outros. Foi mais ou menos essa pergunta. A primeira pergunta foi: será que a gente está trocando os aminoácidos essenciais na medida que a gente precisa deles? A gente precisa que as nossas proteínas sejam feitas, né? E será que a gente está trocando os aminoácidos? Que a gente evoluiu também de ancestrais comum com os fungos e com as plantas. Então, assim, originalmente o organismo ancestral fazia todos os 20 aminoácidos. Em algum momento ele deixou de fazer os aminoácidos essenciais, e aí a gente tem que entender se as proteínas estão trocando os aminoácidos que elas têm por aminoácidos não essenciais, ou seja, os aminoácidos que a gente produz efetivamente no corpo. Então, para isso, a gente pegou os genomas de 6 organismos, que foram a planta Arabidopsis thaliana e 2 fungos, a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que a gente usa para fazer pão e cerveja, e a Schizosaccharomyces pombe. Tá? Esse trabalho foi feito em 2005, durante o meu doutorado, e não existiam muitos genomas produzidos na época. Então a gente trabalhou só com 6 genomas. Depois a gente pegou o verme, chamado C. elegans, tá? A mosca drosófila e o homem. E olhou as proteínas, todas as proteínas desses organismos, e a gente fez um índice de essencialidade para cada proteína. Esse índice de essencialidade está mostrado ali, ó, ali em cima, que é o número de aminoácidos essenciais sobre o número total de aminoácidos. E na época, como a gente estava na dúvida se a arginina era essencial ou não, a gente tirava o número de argininas também. Tá? E aí a gente fez um nível de essencialidade para cada proteína, e a gente queria ver se as proteínas dos organismos que têm aminoácidos essenciais, ou seja, do homem, da mosca e do verme, se a gente tinha menos aminoácidos essenciais do que a planta e o fungo, que não tem nenhum aminoácido essenciais, que produzem todos os aminoácidos. E a gente viu que sim, que a gente tinha uma porcentagem de aminoácidos essenciais por proteína e pelo genoma em geral um pouco mais baixa, mas era muito pouco mais baixa. Não justificava todo um mecanismo de alteração, e também a gente não conseguiu explicar muito bem como a seleção natural poderia atuar aí em cada proteína para ir trocando os aminoácidos. Mas sim existia uma tendência de que os aminoácidos essenciais de homem, mosca e verme fossem trocados por aminoácidos não essenciais. Tá? E aí outra coisa que a gente começou a olhar seria o seguinte: quais eram as nossas proteínas que tinham maior porcentagem de aminoácidos essenciais sobre não essenciais? Ou seja, se você para de comer, quais seriam as primeiras proteínas que iam começar a dar problema? Né? As proteínas do jejum. Né? Se você para de comer, aí é mais uma questão, não é de você fazer um jejum, e sim de realmente ficar sem comer nada por muito tempo. E a gente viu que algumas proteínas, descobriu quais eram as proteínas que tinham mais aminoácidos essenciais no nosso corpo e que seriam as primeiras a terem problemas se você parar de comer. Tá? E depois a gente viu uma outra coisa também muito interessante. Se a gente comparasse as proteínas do humano com as proteínas da planta, que era a Arabidopsis nesse caso, quais seriam as proteínas que teriam a quantidade de aminoácidos mais diferentes entre humano e planta? Ou seja, quais proteínas que teriam realmente trocado mais aminoácidos essenciais da planta por não essenciais no homem? A gente viu que algumas dessas proteínas que estão aqui nessa tabela são proteínas importantíssimas, que a gente precisa a todo momento. Proteínas ribossomais, por exemplo, tá? Fatores de transcrição, proteínas da mitocôndria, tá? E essas proteínas, elas efetivamente tiveram os aminoácidos trocados de essenciais para não essenciais ao longo da evolução. Então parece que a seleção natural sim atuou aí de alguma forma para permitir que essas proteínas tivessem essa troca dos aminoácidos essenciais para não essenciais
ou seja, os organismos que trocaram os aminoácidos dessas proteínas de essenciais para não essenciais, eles foram mais bem-sucedidos e são os nossos ancestrais. Tá? E aí, no segundo trabalho que a gente fez em 2007, a gente foi ver, então, quais seriam os aminoácidos mais trocados. A gente pensou assim, vamos então comparar as proteínas de novo, dos humanos, das moscas e dos vermes, com as proteínas das plantas e dos fungos, e vamos ver quais proteínas que os aminoácidos estão mais trocando de essenciais para não essenciais. Tem mais diferença nessa proporção. Na verdade, não as proteínas. Quais aminoácidos que estão sendo mais trocados? Tá? Então a gente fez um estudo chamado de aminoácido usage, de uso de aminoácidos. Então a gente contou para cada proteína, a gente lembra que a gente tem mais ou menos 25 mil proteínas no nosso genoma, a gente contou quantos aminoácidos tinha nas proteínas, em cada proteína humana e em cada proteína de planta e de fungo, de algumas plantas e alguns fungos que a gente estudou. E a gente viu que esse grupo ali, GAPQC, que é glicina, alanina, prolina, glutamina e cisteína, esses 5 aminoácidos, eles são mais usados em animais do que em plantas e fungos. Tá? E esses aminoácidos estão enriquecidos com aminoácidos essenciais. Não são todos não essenciais, mas a maioria deles é não essencial. Então, mostrando também que algum mecanismo de seleção ocorre para trocar os aminoácidos que eram essenciais no nosso genoma por não essenciais, de forma que a gente não precise, se a gente estiver em jejum, a gente consiga continuar fazendo nossas proteínas de forma adequada. Tá? Então esses foram os trabalhos iniciais dessa linha de pesquisa, mas estava faltando uma coisa que era muito importante para a gente perceber e que, só depois de 2 anos ou 3 anos trabalhando nessa linha de pesquisa que a gente foi realmente maduro o suficiente para notar. Que foi logo que eu voltei para o Brasil, eu já comecei esse trabalho, então, ainda fazendo meu doutorado. Depois eu fiz um pós-doutorado na França. E quando eu voltei para o Brasil, que eu estava trabalhando em Brasília, eu tive uma nova ideia. Que a minha ideia foi simples, eu deveria ter tido ela desde o início, mas, na medida que eu não tive, quando eu tive, estava bem já ter essa ideia. Então, assim, se a hipótese é a seguinte, a gente não consegue fazer os aminoácidos essenciais, agora eu quero saber por que a gente não consegue fazer. Né? E a resposta é clara, é óbvia, a gente não consegue fazer esses aminoácidos essenciais porque a gente não tem enzimas da via bioquímica de biossíntese de aminoácidos. Como que os aminoácidos são feitos no nosso corpo? Através de vias bioquímicas. Né? Deixa eu ver se o próximo slide é esse. E as vias, o que são as vias bioquímicas? As vias bioquímicas são a forma como o nosso corpo funciona. A gente transforma a forma como o nosso metabolismo opera. Tá? O que é o metabolismo? O metabolismo é a vida da célula. A célula está viva quando ela tem metabolismo. O que é esse metabolismo? Ela é capaz de processar, observar o meio externo, né? Verificar o que está acontecendo no meio externo e produzir proteínas que vão modificar compostos, tá, para ela sobreviver. Então a célula respira, a célula come, a célula produz excreta, né? Então a vida da célula é esse metabolismo. E esse metabolismo normalmente é dividido em duas partes importantes, que é o catabolismo e o anabolismo. No catabolismo, você quebra as moléculas que você come em pedacinhos. E no anabolismo, você usa esses pedacinhos para montar as moléculas do seu próprio corpo. Né? Então, o metabolismo celular é isso. Você vai obter alimentos, né, e nutrientes, quebrar esses nutrientes nos monômeros que os compõem,
e usar esses monômeros para fazer as moléculas do seu próprio corpo. Tá? Então, no catabolismo você quebra e no anabolismo você constrói. E o catabolismo e o anabolismo, ambos essas partes do metabolismo celular, funcionam, operam através das vias bioquímicas. O que é uma via bioquímica? Né? Aqui eu estou mostrando para você uma via normal, ou seja, você começa com um composto ali verde, você tem uma enzima A que vai transformar ele num composto laranja. Isso é meramente ilustrativo, tal. Tá? A enzima, o que ela faz? Ela decarboxila, tira um CO2 ou um grupo carbonil, ela coloca uma hidroxila, ela vai modificar quimicamente esse composto. Tá? Então ali a cor aqui é só um indicador que está modificando quimicamente o composto. E aí, através das modificações químicas dos compostos, as proteínas vão produzindo o seu metabolismo. Tá? Então você vai quebrar as proteínas que você se alimentou, a proteína que estava no feijão que você comeu, no arroz que você comeu, você vai quebrar essas proteínas para produzir os aminoácidos. E depois que esses aminoácidos estiverem separados, você vai usar eles para fazer as suas próprias proteínas. Tá? Então, por que a gente não produz os aminoácidos essenciais? Porque a gente não tem as vias bioquímicas e essas enzimas A, B, C e D que vão fazer os aminoácidos. Tá? As plantas e os fungos têm essas enzimas, mas os seres humanos não têm essas enzimas. Então, como a gente percebeu mais claramente que era isso, que era a questão mais importante, a gente foi atrás. Então, assim, Então, a gente tem o genoma humano. O genoma humano é conhecido desde 2001. Né? Então, a gente sabe todas as proteínas que a gente tem dentro do nosso DNA, dentro do nosso corpo. Então, se a gente não consegue fazer os aminoácidos, é porque a gente não tem determinadas enzimas. Né? Essa via bioquímica está ausente. Tá? Então, considerando que a gente conhece essa via bioquímica e que, por exemplo, as plantas têm essa via bioquímica, a gente foi fazer um trabalho de genômica comparativa. Então, a gente vai pegar... a primeira coisa que a gente fez foi o chamado Grande Catálogo de Enzimas. Né? Nesse Grande Catálogo de Enzimas, a gente foi nos livros básicos de bioquímicas, como o Leninger, que é o que a gente usa nessa disciplina, ou o Strayer, ou qualquer outro livro de bioquímica que você tem em mãos. E ali nesse livro de bioquímica, ele tem um catálogo falando quais são as enzimas, né, que são utilizadas para fazer cada aminoácido. É bem conhecida, desde a década de 70, eu acho, ou antes ainda, quais são as enzimas usadas para fazer cada aminoácido nas plantas, né, que são os organismos que têm as vias de fazer os aminoácidos essenciais. A gente não tem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um grande catálogo com as enzimas das plantas e dos fungos, que as plantas e os fungos usam para fazer os aminoácidos essenciais. Tá? Então, a gente fez uma lista com essas enzimas e contendo a sequência de aminoácidos de cada uma dessas enzimas. Tá? Então, tem esse serviço também, que é um serviço japonês, tá? Que é chamado de KEG, a Enciclopédia Kyoto para Genes e Genomas, onde eles têm aqui um item chamado de metabolismo de aminoácidos. E para cada aminoácido, ou para alguns grupos de aminoácidos, você conhece as vias bioquímicas, você sabe exatamente quais são as enzimas usadas para fazer cada aminoácido. E você pode fazer o download dessa informação e ter a sequência das enzimas para fazer cada aminoácido. Tá? Então a gente fez isso, a gente pegou para cada um dos aminoácidos essenciais, dos 9, e mais, se não me engano, 2 outros aminoácidos que a gente usou como controle, toda a lista de enzimas e a sequência de aminoácidos das enzimas para fazer esses aminoácidos. A gente fez um grande catálogo desses aminoácidos. Né? Então, só para recordar, a gente tem 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, a gente tem 9 aminoácidos que são essenciais, estão mostrados em vermelho aí. E aqui no meio desse slide você tem a via
as vias mais centrais do metabolismo, que é a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, que é essa bola no final, tá? E esse é o centro do metabolismo celular, tá? E a partir de cada um desses cantos do metabolismo celular, você produz um aminoácido, diferentes aminoácidos, tá? Então, a gente estudou esse metabolismo dos aminoácidos, tá? E o que a gente descobriu, agora aqui, presta atenção nesse slide, que essa é a figura principal do nosso paper de 2011, ela começa à esquerda, né? Ali à esquerda você tem diferentes organismos, tá? A árvore. Ali em azul você tem os fungos que a gente estudou, tá? Que são os fungos. Em verde, embaixo, você tem as plantas. Em vermelho você tem os animais, tá? E aí, a primeira coluna ali dessa figura está escrito H em cima. É a coluna da histidina. A histidina é um aminoácido essencial. E a histidina tem ali 9 enzimas. Ali embaixo você pode ver, está muito claro, mas tem H1, H2, H3. São as 9 enzimas que as plantas e os fungos usam para fazer histidina. Tá? E se você for ver ali, as plantas e os fungos têm bolinha em todos. O que significa essa bolinha? Que essa enzima está presente nas plantas e nos fungos. A gente estudou e descobriu que elas estavam presentes. Agora olha os animais. Está quase tudo vazio ali na parte vermelha. Tá? Significa que os animais não têm essas enzimas. A gente não encontrou essas enzimas nos genomas dos animais. E é por isso que a histidina é um aminoácido essencial, porque a gente não é capaz de fazer ela dentro do nosso corpo, porque a gente não tem as enzimas da via bioquímica que faz a histidina. Tá? Espero que finalmente isso tenha ficado claro. E a gente olhou para a histidina, para a fenilalanina, para o triptofano, para a valina, para a isoleucina, para a leucina, para a lisina. Olha, a lisina é um caso interessante, o K, que tem ali 1 e 2. A via que está nos fungos é diferente da via que está nas plantas. Tá? A gente não sabia antes de começar esse trabalho. Então, a lisina tem enzimas diferentes que fazem lisina nas plantas e enzimas diferentes que fazem lisina nos fungos. Tá? O que é muito curioso e interessante. Depois, a metionina também havia diferente para fungos e plantas. Aí é só uma enzima que falta no fungo e na planta, que é onde já está faltando a bolinha, né? Tá? E o mais importante é que se for ver ali na coluna vermelha, nas linhas vermelhas, os animais perderam quase todas essas enzimas. Está tudo vazio, não tem bolinha. Tá? Algumas vias, como a gente vai ver no final dessa apresentação, sim, sobraram umas enzimas que são onde é que tem bolinha e tem triangulinho, tá? Mas a maioria das enzimas foram perdidas pelos animais, tá? E aí, então, a gente fez esse grande catálogo de enzimas, que estão todas essas enzimas que estão aqui no eixo horizontal. São 9 enzimas para histidina, 10 enzimas para fenilalanina, 12 enzimas para triptofano, e aí você vai vendo, tá? E aí está escrito o nome da enzima, a gente observou, fez buscas no genoma e viu que estavam ausentes dos genomas dos animais. Por isso que a gente não faz. E a gente finalmente descobriu quais as enzimas estavam ausentes no nosso genoma. Isso foi muito importante. E foi um trabalho muito importante. Tá? Publicado em 2011. A pergunta seguinte é assim, por que a gente perdeu essas enzimas? Né? Como que a gente perdeu essas enzimas? Como que você pode perder um gene, um genoma, que codifica uma enzima? Né? E também quando que isso aconteceu? Tá? Então a gente viu que nenhum animal que a gente estudou dezenas de animais, de genomas animais que estavam disponíveis em 2011, e nenhum animal era capaz de fazer nenhum desses aminoácidos. A gente tinha perdido, os animais tinham perdido a grande maioria das enzimas que faziam, e essas vias estavam incompletas em todos os animais. Tá? E aí uma coisa que a gente foi buscar, será que esses genes estavam seguidos no cromossomo? Será que eles estavam um atrás do outro e facilitou a perda? Ou seja, como é que isso foi perdido? A gente viu que não. Cada gene para cada enzima estava num cromossomo diferente.
ou muito longe no mesmo cromossomo. Então, a gente criou uma teoria chamada pseudogenização em cascata, que significa o seguinte: quando você perde um gene para uma enzima, por que você perde? Primeiro que ele possivelmente não está sendo útil para você. Se você precisasse daquele gene para viver, ele não teria sido perdido, senão você morreria, né? Então esse gene foi perdido porque possivelmente a gente já tinha, o ancestral dos animais já tinha uma alimentação tão boa e tão constante que ter esse gene ou não ter esse gene para fazer esse aminoácido não era mais tão relevante. Então ele perder esse gene não fez com que ele ficasse menos adaptado, não fez com que ele se reproduzisse menos, né? Então, por isso ele perdeu o primeiro gene da via. E uma vez perdido um dos genes da via, e você já não fazendo aquela via, meio que não faz sentido ter os outros genes, que eles não são mais necessários para nada se ele não tiver uma outra função importante celular. Tá? Então você acaba perdendo os outros genes também. E essa é a teoria da pseudogenização em cascata. Tá? Bom, então, e aí a gente vê como é que foi avançando o nosso pensamento nessa linha de pesquisa. Então, é muito interessante na ciência hoje em dia a gente entender como que funciona um programa de pesquisa e como que é uma evolução intelectual legítima dentro do programa de pesquisa, né? Então a gente não sabia e a gente foi procurando e a gente foi encontrando, tá? E isso é normal num programa de pesquisa. Você começa com umas perguntas e à medida que você vai trabalhando, as perguntas vão mudando. No início a gente queria saber se a gente estava trocando os aminoácidos essenciais por não essenciais. Depois a gente veio para uma pergunta ainda mais fundamental, ou seja, quais eram as enzimas que faziam com que esses aminoácidos que haviam sido perdidos faziam com que esses aminoácidos fossem essenciais nos animais. Tá? E depois a gente foi estudar, em seguida, as enzimas que não tinham sido perdidas, que a gente ficou curioso, por que algumas enzimas foram perdidas, mas outras não foram? Né? Então, uma evolução intelectual do programa de pesquisa é legítima. Tá? E hoje em dia, muitas vezes os cientistas partem os projetos de pesquisa para produzir vários trabalhos. Tá? E isso é uma coisa que não é tão legal de fazer, porque não justifica você. O ideal é você ter um trabalho bom, completo, que você junte tudo num único trabalho, um trabalho que seja realmente de uma importância científica interessante. Tá? Então, e um bom trabalho de pesquisa também faz predições e generalizações importantes, né? Então, o que esse nosso trabalho faz uma predição? Qual é a predição desse trabalho aqui? Se você sequenciar um novo genoma animal, esse novo genoma animal já não vai ter dentro dele os genes que codificam essas enzimas. Né? Por quê? Porque uma vez perdido no ancestral dos animais e levando em consideração a evolução biológica, todos os animais já não vão ter esses genes. Não tem como um animal adquirir esse gene, ou seja, até tem como adquirir, mas é muito improvável que esses genes sejam readquiridos e a via inteira seja refeita no organismo. Então, quando a gente publicou o genoma do Rhodnus prolixus, né, que é esse barbeiro vetor da doença de Chagas, a gente foi convidado para estudar o metabolismo de aminoácidos dele e a gente viu que o que a gente predisse antes era verdade. Ele não tinha as enzimas para fazer os aminoácidos essenciais. E qualquer animal que o genoma for produzido hoje, eu posso apostar que ele não vai ter essas enzimas. Porque não há como ele recuperar essas enzimas. Então, a ciência também ajuda a gente a fazer novas predições. E é muito importante essa parte da ciência, tá bom? Bom, então agora a gente sabe que esses aminoácidos foram perdidos na origem dos animais. De alguma forma, um ancestral dos animais perdeu esses aminoácidos. Tá? E agora a gente quer saber como. O que aconteceu
para que ele tenha sido perdido, eles tenham sido perdidos. Bom, e aí uma coisa interessante é tentar buscar nos genomas dos animais alguma parte, será que sobrou alguma parte desses pedaços das enzimas que se desapareceram? Então a gente foi estudar os genomas dos animais, tentando encontrar alguma parte dessas enzimas para ver se tem os chamados pseudogenes, que são genes que não são mais funcionais. Mas a gente fez uma busca inicial e a gente não encontrou nada que levasse a gente a crer que existiam, que sobrou alguma parte desses genes. A gente não conseguiu formular nenhuma hipótese por isso, porque a gente não encontrou as partes. É muito difícil, quando você procura só uma partezinha, definir se o que você está encontrando ali de similaridade de genoma é verdadeiro ou se é algum ruído da informação. Tá? Então a gente não encontrou e não pôde avançar com isso. Tá? E aí o próximo trabalho foi estudar a evolução dos que ficaram. Foi um trabalho do meu aluno de mestrado, Igor. E o Igor, então, a nossa pergunta era por que ali na linha dos animais, coloquei aquela mesma figura agora invertida aqui só para você ver, por que ali no vermelho, que são a parte dos animais, algumas daquelas enzimas estão presentes? Por que não foram todas que desapareceram? Né? Então a gente quis tentar entender isso, por que algumas ficaram. E a gente percebeu que das 45 enzimas que tinham desaparecido, existiam aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tinham ficado. Né? Por que essas enzimas não desapareceram? Por que elas ficaram? E a nossa hipótese é que elas ficaram porque elas poderiam ser usadas também na via catabólica, tinham outra função, por isso que elas ficaram. Então elas poderiam ser usadas na via catabólica, não só na via anabólica de fazer o aminoácido, mas também na via de quebrar as proteínas para produzir os aminoácidos. Existem muitas enzimas que são usadas dos dois lados, né? Que ela está usada tanto para quebrar quanto para fazer. Tá? Ou ela poderia ser usada em outras vias, né? Ou o gene poderia ter adquirido uma nova função. Essa proteína poderia ter adquirido uma nova função através do que a gente chama de subfuncionalização ou neofuncionalização. E aí o Igor usou todos esses programas e bancos de dados, tá? Um trabalho de bioinformática e genômica comparativa, onde a gente, mais uma vez, comparou as nossas proteínas com as proteínas de fungos e plantas. A gente sabe que os animais são mais próximos dos fungos do que das plantas, e a gente esperava observar que esses genes que ficaram no nosso genoma fossem mais próximos dos genes dos fungos do que das plantas. Tá? E aí a gente fez um programa para verificar isso, e a gente viu que alguns desses genes, esses que estão era esperado que, quando você compara os genes dos humanos com genes de fungos e plantas, que os genes dos humanos sejam mais próximos dos genes dos fungos. E isso foi observado em todas as linhas que são aí meio rosinhas, tá? Magenta, é o observado. A linha mais alta ali tinha que ser fungos e animais. Tá? Mas a gente viu que em alguns genes, principalmente nesses dois A e B, acetolactato sintase e homocisteína S-metiltransferase, maior parte desse gene, o gene do fungo era mais parecido com o da planta. O que isso quer dizer? Possivelmente o gene do animal neofuncionalizou, ele mudou tanto que ele se afastou do gene do fungo. Né? Então ele adquiriu possivelmente uma nova função no nosso corpo, que não é mais a função, obviamente, de fazer o aminoácido essencial, porque a gente não faz mais os aminoácidos essenciais, e todos os parceiros ali da via bioquímica que esse gene tinha foram perdidos. Tá? Então a gente analisou justamente o que é dos genes que ficaram, a maioria deles tem uma topologia onde o gene do animal é mais parecido com o gene do fungo, que são esses 4 primeiros, que tem uma toll-like topology, uma topologia parecida com a árvore da vida, Tree of Life. Então esses genes são mais próximos o animal do fungo. Então
não neofuncionalizados. Possivelmente eles funcionam mais ou menos para fazer uma reação parecida com o que eles faziam antes, quando a via de aminoácidos essenciais existia. Tá? Nos casos mais interessantes foram esses segundos, essa segunda árvore, onde o gene do fungo parece mais com o da planta. O que aconteceu nesse caso? O gene do fungo parece mais com o da planta, por quê? Porque ambos são usados para fazerem aminoácidos essenciais. E o gene do metazoário, que é o gene do animal, neofuncionalizou, possivelmente adquiriu uma nova função e se diferenciou extremamente do gene do fungo. Tá? Em um caso, a gente viu que o fungo é que ficou mais diferente, porque nesse gene teve uma subfuncionalização, um gene que era feito que era uma proteína no humano e na planta, no fungo ele subfuncionalizou, virou duas proteínas diferentes. Então por isso que o fungo ficou mais diferente nesse caso. Então assim, quando você vai analisando os genes e a evolução dos genes, tem muitas coisas interessantes que você pode concluir. Tá? Bom, e a gente usou então um sítio na internet, um programa de bioinformática, onde a gente via os sítios catalíticos. O que são os sítios catalíticos? São os aminoácidos das proteínas que são mais importantes para a proteína ter a função que ela tem. Né? E nessas duas, que possivelmente neofuncionalizaram em metazoários, a cetolactato sintase e a BHMT, a gente viu que os sítios catalíticos de planta eram conservados em fungos, mas não em animais. Tá? E nos animais, a BHMT, ela mudou tanto que ela não usa mais o mesmo substrato que a planta e o fungo usam. Tá? Ela usa um outro substrato. Mas aí também os animais têm outra cópia desse gene, chamado BHMT2, que essa sim usa a betaína como substrato. E aí quando a gente faz uma árvore filogenética desse gene, uma árvore evolutiva desse gene, desses dois genes que subfuncionalizaram, a gente vê que os genes de animais estão muito distantes dos genes de planta e de fungo. Então o que é verde aí é planta, o que é azul é fungo e o que é vermelho é animal. Então nesse clustering, nessa análise de agrupamento de genes, a gente vê que realmente os genes animais estão mais distantes dos genes de fungo e de plantas. Tá? E aí a gente queria estudar esses genes que não evoluem de acordo com a árvore da vida. Né? Então a gente fez um programa para comparar os genomas e ver a evolução diferencial desses genes, que foi o VisualSeq. Tá? Então, a partir desse trabalho, a gente fez um sítio web, né? Fez um videozinho também de divulgação científica e eu estou sempre pendente disso, querendo escrever um livro sobre todo esse processo desse programa de pesquisa, que é muito interessante e tem um resultado muito legal. Tá? Então vou colocar aqui para vocês esse vídeo do Ciência Contemporânea, onde eu explico, o Igor, o Rafael e outras pessoas, melhor como que... Melhor não, talvez pior, porque o vídeo tem só 10 minutos, aqui a aula já tem mais de 1 hora. Explica mais brevemente, na verdade, como que foi o desenvolvimento desse programa de pesquisa. Tá? Então aí está o link para o YouTube, vou colocar aqui também na descrição desse vídeo, você pode clicar e assistir se tiver interesse. Joia? Bom, então finalmente, depois desse trabalho, a gente descobriu quais são exatamente os aminoácidos essenciais. A arginina não é aminoácido essencial porque a gente tem todas as enzimas para produzir a arginina. Tá? Então, os aminoácidos essenciais são exatamente esses 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A fenilalanina, valina, treonina, triptofana, isoleucina, metionina, histidina, leucina e lisina.
que a gente não tem enzimas, não tem toda a via bioquímica para fazer a biossíntese desses aminoácidos no nosso corpo. Então a gente precisa comer alimentos que contêm esses aminoácidos e quebrar nas vias, usando as vias catabólicas, quebrar esses aminoácidos para que eles estejam disponíveis para que a gente possa fazer as nossas proteínas, porque a gente usa esses aminoácidos para fazer as nossas proteínas, ok? Bom, então a gente está sempre buscando programadores, né, para poderem ajudar a gente nesses projetos no budget, né, porque tem muita informação disponível na internet e ela pode ser muito bem aproveitada de forma inteligente para fazer pesquisas interessantes, ok? Outros projetos que a gente fez, que são no budget, é o Mitomaker, que é um programa para fazer montar genomas mitocondriais a partir de dados genômicos. A gente já usou o Mitomaker muitas vezes. O Mitomaker é um programa genial que foi feito pelo nosso querido Alex, nosso aluno modelo, aluno excelente, programador, educador, que infelizmente o Alex foi assassinado brutalmente aqui no Rio de Janeiro e não pôde continuar o desenvolvimento desse trabalho. E a gente está sempre muito agradecido à memória do Alex. Além de montar mitocôndrias, a gente monta também cloroplastos, que são também organelas das plantas que fazem a fotossíntese, né, que tem um genoma 10 vezes maior que o das mitocôndrias animais. Isso também são projetos no budget que a gente trabalha. O Igor, que é o mesmo aluno que fez esse projeto dos essenciais, ele desenvolveu também um programa chamado Filomito, que faz uma análise filogenômica de mitocôndrias e que é muito legal, que também está para ser publicado no nosso laboratório. E ele fez o VisualSeq, que é esse programa que a gente usou para fazer aqueles gráficos que mostram a similaridade entre os genes dos animais, dos fungos e das plantas, que é muito legal também, que agora a gente vai usar para comparar as bactérias, as arcobactérias e os eucariotos, para ter alguns insights sobre como a vida surgiu também no nosso planeta. Tá? Então a gente trabalha também com a biologia teórica, também são projetos no budget do nosso laboratório, e nesse artigo eu questiono a genética e falo que todos os nomes de enzimas não são apropriados, né? Nem é que estão errados, estão certos, mas eles não são apropriados porque os genes têm múltiplas funções. Tá? E aí nosso laboratório também trabalha então com divulgação científica. A gente produziu uma história em quadrinhos que está muito legal sobre o patrimônio genético. A gente fez uma animação junto com o laboratório do professor Mauro Rebelo, na verdade comandado por esse laboratório. A gente fez um crowdfunding do genoma do mexilhão dourado, que é muito interessante. Foi o projeto de doutorado da Marcela, que hoje trabalha lá na Alemanha, também com biodiversidade e genômica. E aí estão os links se você quiser saber um pouco mais sobre esses trabalhos. A gente também fez um livro ilustrado, que é o Pequeno Manual de Bons Costumes do Laboratório. Esse livro é muito interessante para vocês que estão entrando agora na biomedicina. Tá? É um livro leve, que eu, na verdade, fui o ilustrador, e o professor Franklin é o autor desse livro. É um livro que explica a sociologia do trabalho científico, e para vocês que estão entrando agora no estudo da ciência, te ajuda a entender como buscar estágio, como se portar bem no laboratório, né? Explica a sociologia do trabalho científico, como se organizar, qual é a hierarquia científica, quais são as atividades que você deve fazer, a ética, publicações. Então é um livro que está muito legal, bem leve de ser lido, e os bons costumes que a gente fala do laboratório são a lealdade, o respeito, a amizade, a inspiração, cuidado com equipamentos, a proteção pessoal e as anotações. Esse livro está à venda na Amazon e a gente colocou um preço mais barato que a Amazon permite, que é para você poder realmente comprar e baixar ele no seu computador, essa versão eletrônica, né? Acho que custa R$6 ou R$5,99.
e é muito interessante para você poder entender como funciona o laboratório científico e poder se portar bem, poder saber como buscar seu estágio. É muito legal. Tá? Além disso, a gente produziu também mais 2 livros. Esse livro é sobre a origem da vida, fala sobre o darwinismo aplicado às origens da vida, e também pode ser uma inspiração para você também vir a escrever seus próprios livros, né, eventualmente, quando você tiver um trabalho sólido em alguma área. E a gente hoje em dia tem essa possibilidade de se autopublicar, então a gente aqui na universidade, muita gente, a gente se autopublica, né? E agora o próximo livro que eu estou publicando esse ano é o livro Que é Ciência, que é sobre uma disciplina de História e Filosofia da Ciência que eu já ministrei 2 vezes aqui na nossa pós-graduação, e ele vai ser lançado nos próximos meses. Fique atento que pode ser do seu interesse também. Tá? No YouTube a gente tem alguns vídeos também que falam sobre as nossas linhas de pesquisa. A gente tem esse dos aminoácidos essenciais, tem um sobre o genoma do mexilhão dourado, um sobre a origem da vida, e estamos sempre querendo fazer novos vídeos. Tá? Tem uma disciplina também que pode te interessar, é a Oficina de Ciência e Arte, onde, agora já falando mais de divulgação científica, onde eu ensino você a fazer ilustrações, design gráfico, fotografia, música, vídeos, teatro, né, sempre pensando em divulgar a ciência de uma forma lúdica e agradável para a população em geral. E a gente está sempre super empolgado com esses projetos. E dessa disciplina também nasceu um projeto que foi justamente a contação de histórias sobre as organelas celulares. E a gente tem 3 peças de teatro, são na verdade uma peça de teatro que conta a história do ribossomo, da mitocôndria e do cloroplasto. E a gente apresentou ela algumas vezes com um grupo de mais de 10 atores, que é um projeto também super legal, que a gente gosta e está doido para apresentar em outros lugares. Tá? E também desse projeto saiu o projeto Ciência Incrível, que é um projeto de extensão, onde um sábado por mês, a gente estava fazendo antes da pandemia, né? Agora a gente não sabe mais para onde vai esse projeto, mas possivelmente deve voltar em breve, quando o coronavírus der uma folguinha, né, para a gente. A gente estava fazendo aqui na UFRJ mesmo algumas pílulas cênicas, tá? Onde a gente fazia essas obras de teatro e entrevistas com pesquisadores, tá? Também inspirado pelo conhecimento científico para divulgar a ciência. E estava muito legal esse projeto Ciência Incrível, te recomendo acompanhar ele também online, temos uns vídeos aí e estava muito legal. Eu cheguei a fazer a peça de teatro, fui Aristóteles em uma peça de teatro ali, eu estou fantasiado de Aristóteles nessa foto, e também fui Francis Bacon e outros pesquisadores aí da história da ciência. A gente também tem o nosso portal da Bioquímica Médica, né? Essa disciplina é uma disciplina do Instituto de Bioquímica Médica, o IBQM, e dentro do site biocmed.ufrj.br a gente também produz reportagens e informações sobre as pesquisas que a gente faz aqui na Bioquímica, e eu te recomendo entrar sempre aí nesse site para ter mais informações sobre o que a gente vem fazendo aqui na UFRJ, buscar professores, orientadores que possam te receber e ver pesquisas interessantes que têm sido feitas aqui na UFRJ. Tá joia? Bom, então é isso. Queria agradecer o pessoal, principalmente o Miguel Ortega, que foi meu orientador de doutorado e que é meu colaborador hoje nesse projeto dos essenciais, o Igor, o Gabriel, o Maurício, o Henrique, que participaram, o Rafael, que foram pessoas muito importantes nesse trabalho. E te agradecer por assistir essa aula e a gente se encontra então na próxima aula, tá bom? Obrigadão e espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você pode mandar e-mail e perguntar para a gente por aqui mesmo pelo YouTube, ou mandar e-mail diretamente para mim, para o Gabriel e para outros professores, tá joia? Obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima aula. Valeu!